Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Bom, meus amigos, traz uma notícia aqui em relação, tivemos a definição, né, do caso do Luiz Henrique ali, da possível venda. Nessa última segunda-feira, dia 20 de janeiro, foi fechado, foi definido a venda do Luiz Henrique para o Zenit, clube da Rússia, por 35 milhões de euros, uma grana bem alta, mais de 200 milhões de reais, sendo que essa foi a maior venda da história do futebol brasileiro para um jogador com mais de 21 anos. Lembrando que todas as vendas mais impactantes da história do futebol brasileiro foram jogadores abaixo de 21 anos, né? Como o caso do Neymar, do Vinícius Júnior, do Endrick, companhia. E além dessa grana altíssima que foi paga pelo Luiz Henrique, em conjunto teve a facilitação de duas negociações de jogadores que interessavam o Botafogo há algum tempo, sendo respectivamente o Arthur, que é o atacante que já jogou pelo Palmeiras e pelo Bragantino aqui no Brasil, um bom jogador, que é o que está à esquerda na imagem, e o Wendel, que é um volante também que interessa o Botafogo há algum tempo, que no caso o Wendel viria ao final da temporada russa, né, mais ou menos maio de 2025, e o Arthur já viria de forma imediata pro Glorioso. Então, meus amigos, assim, da parte do Botafogo, eu acho que foi uma excelente negociação. Muita grana, um valor muito bem pago pelo Luiz Henrique, para mim um valor justo. Em conjunto com dois jogadores que vêm para brigar para ser titular, não são jogadores que vêm para brigar para ser reserva, não. Então, jogadores de alto nível, levando em conta o padrão do futebol brasileiro, né? Nível de futebol brasileiro. Então, para mim, da parte do Botafogo, foi uma excelente negociação. Eu, claro, gostaria que ele ficasse mais tempo, gostaria de ver ele jogando no Super Mundial. Eu gostaria que ele ficasse pelo menos no primeiro semestre. Não vou falar assim pra, ficar aqui 3, 4 anos pra virar ídolo. Não, não é nem isso. Eu queria que ele ficasse pelo menos no primeiro semestre pra ele jogar esse primeiro título que o Botafogo vai disputar, que é a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana em fevereiro e, claro, o Super Mundial de Clubes no meio do ano, ali em julho, né? Que vai ser a primeira Copa do Mundo de Clubes da história. Inclusive, a nível de carreira dele, se ele fica esse semestre no Botafogo, ele tinha grande chance de começar a receber propostas de gigantes europeus ou pelo menos times das maiores ligas do mundo, né? Campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano. E a nível de carreira dele, para mim, seria muito, muito mais proveitoso, né? Porque, assim, com todo respeito ao Zenit, mas o futebol russo é fraquíssimo. Tem a situação lá da Rússia com a Ucrânia, que vocês sabem que os times russos estão proibidos de jogar qualquer Copa da UEFA, ou seja, ele não vai poder jogar Copas Europeias ali, nem a Conference League, que é o terceiro escalão hoje do futebol europeu ali. Ele não vai poder jogar, vai ficar exclusivamente no futebol russo, vai ficar retido no futebol russo e assim, pra mim ele vai acabar sendo esquecido lá. Pô, pode fazer 5 gols numa partida no maior clássico ali, mas pô, é futebol russo. Ninguém vai lembrar, vai perder a chance de seleção brasileira. Ele aqui no Botafogo, sendo o melhor jogador do Brasileirão e rei da América, melhor jogador da Copa Libertadores, tava tendo muita chance na seleção, tava tendo destaque na seleção, já tava brigando pela titularidade ali com o Savinho pela ponta direita. Para mim fez partidas melhores que o próprio Savinho com a camisa da seleção. Foi decisivo em alguns jogos já, mostrando todo o seu potencial. E assim, ver um cara do calibre do nível dele pro futebol russo ali para ficar esquecido é um pouco deprimente assim, pelo carinho que eu tenho pelo jogador, né? Mas assim, meus amigos, eu particularmente não tô com raiva, não vou chamar de mercenário, não vou torcer contra nem nada. Eu quero que ele seja feliz, que ele evolua, tenho muita gratidão por tudo que ele fez no Botafogo 2024. Pelo menos para mim, as portas estariam abertas para um possível retorno dele pro Botafogo no futuro. É um cara que eu considero muito, que eu admirei muito pelo futebol jogando em altíssimo nível. E acho uma pena, assim, para ele como pessoa e para ele como jogador, né? E para um futebol fraco como o futebol russo, sendo que é um cara que tinha um potencial para ir muito mais longe do que isso, né? Mas como eu disse a vocês, pro Botafogo, pra instituição, pro nosso clube, para mim foi um baita de um negócio. Eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não vi opinião de ninguém. Não vi opinião de nenhum dos outros canais de Botafogo, nem nada. Tô sendo o mais sincero possível com vocês. Pra mim foi um baita de um negócio pro Botafogo. 35 milhões de euros, mais 200 milhões de reais e ainda facilitação de duas negociações ali com o Arthur e com o Wendel. Que, assim, vários outros times, né, já tentaram esses jogadores. Recentemente o Flamengo, outras equipes aqui do futebol brasileiro tentaram esses dois jogadores e o Zenit nem abriu conversa. E agora ele meio que deu uma mãozinha ali na negociação para esses dois jogadores que vários clubes brasileiros já tentaram. Jogadores de alto nível aqui pro padrão do futebol brasileiro. Então,
uma grana preta e a facilitação de duas negociações de caras que vêm para brigar pela titularidade no Botafogo, vêm para tornar o time mais forte e competitivo. Para mim, pro Botafogo foi um baita de um negócio essa venda do Luiz Henrique. E também temos que lembrar, meus amigos, que nós temos o melhor scout do Brasil, né? Botafogo, assim como encontrou o Luiz Henrique, encontrou o Almada, encontrou o Igor Jesus de graça, encontrou o Gregory, encontrou inúmeros jogadores ali. O Alex Telles, né, um lateral esquerdo de seleção brasileira, veio sem taxa de transferência. Tudo que o nosso scout vem fazendo nos últimos anos, eu tenho total confiança que vai achar um substituto para o Luiz Henrique, tenho total confiança que vai repor as peças que estão saindo. Inclusive, depois o que a mídia e alguns torcedores rivais estão falando de desmanche aí, eu tenho que esclarecer uma coisa pra você, só que isso fica para outro vídeo, senão vai ficar muito extenso esse vídeo aqui. Mas assim, de forma resumida, pra mim não tá tendo desmanche nenhum. O Botafogo tá reajustando, realinhando seu elenco. Porque, né, de forma simples, vamos lembrar que do time titular, os únicos que saíram foram agora o Luiz Henrique e o Almada, né, dos 11. Todos os outros que estão sendo são jogadores ou que eram reservas ou que vieram de empréstimo, né? Não eram os jogadores mais cruciais ali do time, né? O próprio Júnior Santos foi importantíssimo em 2024. Terminou ano como reserva, né? Depois da lesão ele se tornou reserva do time. Então também não estava entre os 11. Então vamos tomar cuidado aí com isso que a mídia está falando, tentando fazer a caveira do Textor, da gestão do Botafogo. Não está tendo desmanche, não. Está tendo um realinhamento, um reajuste do elenco. Mas eu vou fazer um vídeo específico disso depois. Deixa embaixo nos comentários o que vocês pensam, concordam, discordam. Eu particularmente desejo toda a sorte do mundo. Eu acho uma pena, um desperdício ali para um futebol fraco como o futebol russo. Mas foi uma baita negociação para o Botafogo e eu tenho todo o carinho pelo Luiz Henrique. Torço que daqui a algum tempo ele consiga ir para uma liga e para um grande clube ali que ele possa ter mais possibilidades, né, de exibir o grande futebol que ele tem. É isso, um grande abraço a todos vocês. Não se compare, é diferente. Saudações alvinegras.